Pessoal, vamos começar a colocar de fato a mão na massa aqui para desenvolver esse exemplo que eu citei no último vídeo para vocês. Conforme prometido, vou criar um programa aqui no Tia Portal do zero, então. Nós já vimos isso aqui em diversos outros módulos, então vou ir um pouquinho mais rápido aqui. Vou colocar aqui, ó, chamar de Ladder na prática. Esperar o projeto ser criado. A primeira coisa que nós vamos fazer é importar a nossa IHM. Conforme eu disse para vocês, nós vamos aproveitar aquela IHM lá. Só que isso não vai ser tão simples como parece. Por quê? Porque a gente vai importar a IHM, mas só que as variáveis daquela IHM estão linkadas às variáveis do PLC que estava naquela programação. E aqui nós vamos criar um PLC novo. A gente vai chamar um PLC novo de um modelo diferente. Então a gente vai ter que ter esse trabalho aí. Mas vamos lá que eu vou mostrar para vocês o que a gente precisa fazer. Então aqui ó, eu estou dentro do meu programa novo. Eu vou abrir aqui ó, um projeto de referência. Eu já tenho aqui ó, a tela, o projeto na verdade, que é o que eu mostrei na última aula para vocês. Abri ele aqui. Eu tenho aqui a minha IHM. Então eu quero trazer a minha IHM completa. Então é simplesmente eu arrastar desse outro projeto para dentro dos devices desse projeto atual. Então ela vai fazer toda a parte de importação ali das variáveis, telas e tudo que tinha lá ele está trazendo para esse projeto aqui. Feito. Primeiro passo tá concluído. Se eu vier aqui, ó, só de curioso, tá? Vamos compilar para ver o que vai acontecer. É para dar muito erro aqui. Ó. Aqui, ó. Aqui ele tá falando, ó, qual que é o primeiro erro que ele mostrou? É que a conexão que está criada com o SHM é com o CLP lá da outra lógica. E aqui agora a gente não tem um CLP. Então é um dos erros que está dando. Se eu resolver esse erro aqui, ele ainda vai dar muitos outros depois. Nós vamos ver isso aí. Então, ó, só voltar a tela para o layout aqui. Próximo passo, então. Vamos colocar o nosso CLP. Vou adicionar um dispositivo aqui. Aqui eu poderia, como a gente está trabalhando em ladder, eu poderia colocar até um 1200 se eu quisesse, tá? Ia atender perfeitamente aqui, ó. Mas não sei se pode ser que, de acordo com as sugestões de vocês, surja alguma coisa até em alguma outra linguagem, às vezes em Graph, às vezes em alguma coisa assim. Com 1200 não tem suporte, então eu vou escolher aqui um 1500. Mas para ficar diferente, eu não vou escolher um 1500 igual que a gente já estava trabalhando. Todos os modos até agora eu acho que eu usei a CPU 1512C. Aqui agora vamos pegar uma um pouco mais parrudinha aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, 1516. Pode ser a primeira delas aqui, tá ok. Então eu vou colocar essa CPU aqui. Só esperar ele inserir. Beleza, foi. Aqui, na minha CPU, de cara, note que nós não vamos precisar de entradas e saídas físicas, tá? Nossa parte de teste está toda na IHM. Inclusive aquilo que, em teoria, é entrada para o processo, nós vamos atuar sobre eles para ficar visível. Então, por exemplo, lá, o sensor S9, S10 que tinha lá, nós vamos energizá-lo para poder mudar a cor dele lá. Vocês vão entender um pouquinho melhor, tá? Em propriedades aqui, ó, uma coisa que eu quero fazer, eu vou deixar em seguro mesmo, não vou colocar senha, não vou colocar nada nesse tipo, só para simulação. Eu vou vir aqui e vou habilitar o nosso System and Clock Memory. Em alguns momentos aqui vai ser importante, a gente vai usar bastante o clock aqui para algumas animações ali de movimentação da caixa, movimentação das portas e coisas assim. Então tá aqui, o nosso clock está habilitado. Eu venho aqui agora em Network View, eu vejo que não existe uma conexão entre eles. E aqui é um dos motivos de ter dado aquele problema lá. Porque quando a gente insere a IHM e nós já temos o PLC, é fácil da gente assinalar, dizer que as variáveis para IHM vai vir daquele CLP. Mas aqui, como a gente importou, a gente vai ter um trabalhinho a mais. Certo, olha só, de alarme aqui que ele está me falando. Que o PLC ele não tem uma camada de configuração de proteção, né? Definida, então não tem problema, eu não vou colocar. E também não tem proteção no display, que a gente vai só simular, então sem problemas. E a IHM está falando da conexão dela lá. Vamos resolver isso. Então aqui na IHM, ó, se eu vier nas conexões da IHM, aqui ele está me mostrando ó, que tinha uma conexão criada,
com o driver de comunicação do Simatic S7500, que é exatamente o que nós vamos usar. Porém, essa aqui estava referenciado lá naquele outro CLP. Agora, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó, eu vou vir aqui em Devices e Networks, eu vou vir aqui em Conexões, aqui eu vou selecionar HMI Connection, ou seja, eu estou criando uma conexão para IHM. E agora eu vou arrastar de um para o outro. Arrastei de um para o outro, ele veio aqui ó, e criou como sendo HMI Connection 2, tá? Então isso aqui é importante, porque agora na hora que eu voltar lá, ele tem dois aqui, ó. Note que ele até arrumou de cima, mas só para garantir, o que eu vou fazer? Eu vou apagar a antiga, essa aqui é a que eu criei exatamente agora. Eu posso deixar esse nome, eu posso mudar, aqui ó, vou deixar um aqui ó, só para ficar o padrão. Mas aqui agora o que é fato é que eu me certifiquei de que eu estou criando a conexão entre o CLP e HM para ali a troca de variáveis. Ok? Certo. Então agora aqui, ó, eu vou compilar a CPU. Note que eu vou até tirar aqui, ó. Vou deixar aqui para ele mostrar só os erros, ó. Então aqui erros eu não tenho mais. O único alarme, o warning aqui que ele está me dando é com relação a questão das senhas aqui do CLP, que aí vai me dar até o final, porque eu não vou colocar senha aqui não. Senão toda hora, todo download eu tenho que ficar digitando senha aqui, vai atrasar bastante. Beleza. Resolvido isso, olha só, agora eu vou lá na IHM. A gente vai ver que aqui tá tudo certinho da forma que a gente importou. Ó. A minha primeira tela tá aqui, tudo certinho. A minha segunda tela também tá aqui. E agora é aquela parte que eu falei para vocês que depois que eu consertasse aquela questão da conexão, ainda ia ter bastante erros. Então olha só, vou compilar. Agora apareceu muito erro. Por quê? Muitas variáveis, todas as variáveis estão em erro praticamente, porque elas existem na HM, elas estavam referenciadas no CLP da outra lógica, mas aqui agora não está mais. Então, o que nós temos que fazer agora? Cuidar dessas variáveis aqui. Ó. E para a gente fazer isso, vamos lá no CLP. Tem aqui nossos blocos de programação. Teve aí, acho que uns 2 ou 3 inscritos que me perguntou sobre a questão das variáveis. O porquê que em todas as aulas praticamente do nosso curso até agora, eu estava optando por usar DBs, né? E por que eu não estava criando no meu PLC tags ali uma variável global, vamos dizer assim. Eu prefiro trabalhar com DBs, tá? Fica mais organizado, fica mais tranquilo para mim, até para eu conseguir forçar ela para 1, para 0. A gente vai ver que no PLC Tags não dá para fazer esse tipo de coisa, eu preciso ali de uma watch table. Mas, para justamente mostrar que é totalmente possível, totalmente tranquilo, a gente vai usar então dentro do nosso PLC Tags as variáveis para esse processo, tá? Então, abrindo aqui, ó, o que eu quero fazer aqui é o seguinte, eu tenho aqui o meu default tag table, aqui dentro eu espero que já tenha o meu clock, tá? Então aqui, ó, note que eu habilitei 2 vezes lá, ó, ele me gerou esse problema aqui, ó. Então aqui, ó, eu vou apagar esse aqui. Beleza, deixa eu ver se tem mais algum duplicado aqui, ó. Aqui, ó. Ok, então aqui eu tenho, ó, o meu system, as memórias do sistema, né? Primeiro o ciclo de scan, always true, always false, nós vamos usar também. E nós temos aqui o meu byte de clock, tá? Tem até ele definido inteiro aqui, ó. Também não preciso só dos clocks separados ali. Essas variáveis já estão criadas. Eu preciso criar mais variáveis. Como que eu vou fazer isso? Lá na minha IHM, eu já tenho as variáveis que eu preciso. Então, se eu abrir aqui, ó, IHM tags, eu vou abrir. Elas vão estar em erro, é normal, porque não existe lá no meu CLP. Aí aqui o que eu vou fazer é o quê? Eu vou dividir a tela em 2. Por quê? Porque eu vou criar essas variáveis aqui. E depois nós vamos organizar. Então vai ser um pouco de um trabalho mais braçal, que agora eu vou até adiantar o vídeo, mas vocês vão ver que eu vou criar exatamente da forma que está ali. Ou melhor, não vou criar exatamente. Aqui está tudo em caixa alta, tá vendo? Ó, maiúsculo, eu vou colocar até minúsculo, para ficar diferente de fato. Depois eu vou organizar, eu vou separar isso aqui para ficar de uma forma mais prazerosa da gente trabalhar na hora que a gente estiver criando as lógicas. Certo? Então tá, ó, a primeira coisa que eu vou fazer, eu quero criar todas as variáveis do tipo booleano primeiro. Então eu vou vir aqui, ó. Vou filtrei aqui, ó, coloquei elas em ordem. Então só tem o booleano primeiro. Agora é criar, um trabalho manual. Vamos lá.
Então tá, criei aqui todas as variáveis. Note que lá na IHM ele já entendeu que agora essas variáveis existem. E aqui depois a gente vai resolver só o seguinte, ó. Note que o PLC tag tá com o nome caixa 1 em minúsculo e na IHM eu tô com o nome caixa 1 em maiúsculo. Então isso aqui é possível. Existe a forma, né? Você tem a possibilidade de deixar uma mesma variável com nomes diferentes, seja na CLP ou seja na IHM. Eu não vejo muita vantagem nisso. Isso aí tende a confundir, né, na hora que a gente estiver desenvolvendo a programação. Então eu prefiro que todas elas tenham o mesmo nome em ambos. Então a gente vai resolver isso. Só que aqui entra numa das vantagens do porquê que eu gosto de utilizar DBs. Agora eu preciso criar uma variável aqui, ó, que é uma string, e a gente já viu que aqui a gente não consegue criar string. Então a gente agora, inevitavelmente, vou precisar criar uma DB para armazenar pelo menos essa variável aí para mim. Então aqui, ó, vamos lá, vamos adicionar um novo bloco. Vou chamar esse bloco aqui, ó, uma DB. Vou chamar de var, de variável. É o passo atual, então eu vou chamar de passo aqui, ó. É uma string. Vou deixar ela com a quantidade de caracteres ilimitados. Limitados apenas pelo tamanho da variável. Ok, agora vindo aqui na minha HM, ó. A minha variável dbString ela ainda está com erro. Mas por que ela está com erro? Porque agora aqui mudou. Chama var.passo, aqui estava db, era da outra lógica. Então aqui agora, ó, só vou referenciar ela aqui novamente. Agora as coisas estão certas. E aí o que eu preciso fazer? Agora eu vou até crescer ela aqui, ó, para a gente olhar apenas para IHM. Eu quero com que as variáveis do PLC tenham o mesmo nome das variáveis da IHM. Então aqui, ó, eu posso copiar, olha só, se eu der um Ctrl C aqui e um Ctrl V aqui, ó, isso aqui funciona. Então o que eu vou fazer aqui, ó, selecionar todas. Eu vou selecionar aqui, vou deixar só a string de fora, porque ele codifica de uma forma diferente ali. Aqui, ó, vou dar um Ctrl V e ele pergunta se eu quero sobrescrever. Sim, quero sobrescrever. Agora toda a coluna da esquerda está igual à coluna da direita aqui, ó. E como eu fiz isso, todas as minhas variáveis, na minha lógica, ela já mudou, já foi atualizada. Nós vamos ver isso também. E aqui, ó, a sintaxe então é var underline passo. Vai ser essa minha variável aqui, ó. Vamos olhar o tempo de aquisição aqui, ó. Quero deixar com 100 milissegundos, todas. Então só essa aqui que não está. Provavelmente já não estava na outra lógica, porque nós não alteramos isso aqui a princípio. E aqui agora, ó, variáveis criadas, vamos primeiro para IHM. Vou fazer o quê? Vou compilar. Compilando a IHM. Ok, agora a minha IHM ela está sem erro. Por mais que essas variáveis ainda não estejam sendo escritas pelo CLP, a gente não fez nenhum tipo de lógica ainda, mas em termos de IHM ela já entendeu tudo o que está acontecendo. Ela já está com essa comunicação configurada com o CLP e todas as variáveis agora estão criadas de forma correta. Vamos agora para o PLC, que eu vou pegar e vou compilá-lo também. Ó, ele disse aqui que nenhum bloco foi compilado, porque tudo já estava ok. Afinal, eu não mexi em bloco. Aliás, eu mexi aqui na minha DB, que eu criei, mas só que, se vocês observarem, voltar no vídeo aí, na hora que eu criei, eu já compilei, né? Então, por isso que agora ele não me deu nenhum tipo de erro, nem alarme. Certo? Então, aqui, ó, se a gente ver aqui qualquer variável, vou pegar aqui, por exemplo, essa caixa, ó. Vem aqui em propriedades. Vou vir aqui na visibilidade dessa caixa. Olha lá, a variável ela já mudou. Antes era caixa 1 maiúsculo, agora virou caixa 1 minúsculo porque eu atualizei lá na tabela de tags. Ou seja, já está tudo ok no ponto para a gente começar a programar olhando aqui pela IHM. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para essa aula, para demonstrar. À medida que a gente for programando, a gente vai entender melhor o que são as visibilidades aqui, o que aparece, o que some. Vai ser muito tranquilo de fazer isso. Então não vou explicar isso por agora, porque inevitavelmente eu já vou ter que explicar depois nos próximos vídeos. Acho que uma coisa válida aqui é a gente fazer um download para o CLP, né? A gente simulá-lo. Note que eu chamei um CLP novo, então aqui eu vou precisar iniciar a minha simulação de novo. Então o que eu vou fazer? Ó, vou salvar o projeto só para garantir.
vai que o PLC, ou melhor, o PC, né, o computador trave aqui com esse PLC sim, acontece. Então, ó, cliquei na simulação com a CPU selecionada, vou dar um OK. Só aguardar ele abrir. Tá abrindo a minha outra tela aqui, assim que abrir eu já vou puxar. Vir aqui nas instâncias, só aguardar um pouquinho, porque provavelmente ele mesmo vai criar para mim, como eu abri o PLC Sim lá de dentro do Tia Portal. Cliquei aqui no maisinho para chamar a instância. Como eu tinha chamado por lá, eu achei que ele ia criar para mim, mas acabou que ele não criou. Então, ó, vou ligar essa instância aqui. Beleza. Agora vamos lá no Tia Portal. Ó, instância ligada, em stop, porque eu não fiz download ainda. Agora aqui pelo Tia Portal. Vou dar um procurar aqui. Ó, ele encontrou. Vou dar um load. Conectar. Startei. Ó, no meu PLC Sim aqui agora eu já vejo, ó. Tá em startup aqui, ó. Piscando. Já já ele vai pra RAM. Voltando aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou simular a IHM também. Ó, trazendo a IHM para cá, a gente já consegue observar visualmente que as coisas estão ok. Porque se não tivesse comunicando ou algo assim, estaria mostrando aquele monte de hashtag, né? Que a gente já viu. Então aqui nós temos a IHM pronta, só que ainda não funcional, né? Se a gente fizer qualquer coisa aqui, não vai dar certo. Porque ainda não tem nada programado. Acho que só essa mudança de tela aqui, que é interno da IHM. Se eu não me engano, a seleção dos elevadores aqui também está interno na IHM. Esse botão aqui ele seta uma variável e reseta outra. E essa aqui é da mesma forma. Vou até mostrar isso para vocês aqui. A gente já finalizar essa aula. Ó, dentro do template aqui, ou seja, aquilo que é comum para as duas telas, nós temos aqui o elevador nas propriedades dele, os eventos. Nós temos que, ao pressionar o meu botão do elevador 1, ele vai setar o meu elevador 1 e vai resetar o meu elevador 2. E a animação aqui é justamente o elevador 1, a mudança de cor. Põe aqui em aparência, ó, é a mesma variável, que fica verde quando está em. Beleza, certo? Então esse foi o nosso primeiro passo aí. Basicamente preparando o terreno ali para a gente programar. Todas as variáveis agora elas estão ok. Variáveis de comunicação com a IHM não significa que nós já tenhamos criado tudo o que a gente precisa. Com certeza não. À medida que a gente for programando ali, a gente vai ver algumas variáveis auxiliares. A gente tem que criar também as variáveis que simulam as entradas e saídas físicas, né? Que são as válvulas lá, os sensores. Porque isso não tem comunicação direta com a IHM. Vocês vão entender também. Mas a princípio é isso. Na próxima aula, provavelmente a gente já vem aí com a questão da automação da esteira, já pra gente já fazer aquela caixinha percorrer a esteira com a velocidade variável, conforme eu mostrei lá na primeira aula. Ok? Então tá. Até a próxima aula.